Muita coisa mudou no projeto desde que a gente começou na produção dele. Para a equipe, existe uma etapa de descobrimento importante que está envolvida no processo de início dos trabalhos. Então, não é nenhum exagero dizer que o projeto foi se transformando à medida que a gente foi aprendendo enquanto trabalhava nele. Quando começamos o projeto, a gente pensou em dar uma sequência espiritual ao nosso último jogo, o Transmigration, porque o Lumina estava caminhando para ser uma evolução dele. Tava passando de um jogo que era inteiramente 2D para um projeto que a gente pode considerar como 2.5D. Os personagens e os cenários que antes eram sprites 2D, agora passavam a ser feitos inteiramente em 3D. A gente conversou muito sobre fazer algumas mudanças, como talvez os personagens deixarem de voar pelos cenários e passarem a atravessar plataformas caminhando, correndo e enfrentando os adversários em cima delas, ao invés de termos combates aéreos como era o que acontecia no Transmigration. Desde o início, o nosso objetivo não era produzir apenas um jogo que fosse divertido. O Lumina ele surgiu também da nossa vontade de contar histórias que representassem um pouco mais o que nós somos. A nossa vontade era colaborar um pouco para trazer uma mudança para esse quadro. A gente tinha o desafio na mão que era criar algo que fosse tanto familiar quanto surpreendente. Então o Lumina ele nasce com a missão de apresentar a nossa cultura de uma ótica diferente. A gente começou os trabalhos reunindo referências tanto de lugares reais do Rio de Janeiro, quanto também de universos de fantasia que inspiravam a gente na criação do nosso próprio universo. A nossa intenção era criar uma versão fantástica do nosso estado. A gente queria uma coisa que parecesse mágica, mas ainda assim que mantivesse elementos bem característicos, né? Ainda tornasse os locais do Rio de Janeiro reconhecíveis. E isso ajudou muito a pensar nos personagens. Então, quem eram essas figuras que habitariam esse mundo? Como elas se moveriam? O que elas vestiriam? Quais proporções fariam sentido? Então, a escolha pela estética chibi, ela veio logo cedo, mas até a gente encontrar o ponto certo, levou bastante tempo. A gente tentou muitas proporções, silhuetas diferentes. A gente precisava de uma coisa que fosse visualmente marcante e que funcionasse bem tanto para o fluxo de trabalho de modelagem 3D e animação, quanto também na produção de arte conceitual. E uma coisa que a gente pode acrescentar é que cada decisão estética tem alguma consequência técnica para a produção, em grande parte das vezes. E isso vale especialmente para design de personagens. Você conseguir conciliar equilíbrio entre o que você quer trazer para a direção de arte sem prejudicar a viabilidade técnica do projeto é realmente um desafio. E também nesse processo a identidade visual do Lumina começou a amadurecer bastante. A gente já tinha definido desde o começo que alguns elementos como elementos naturais, elementos do cosmos, elementos mágicos seriam muito importantes para a construção dessa atmosfera que queria ser entregue para o projeto. E isso levou a gente à criação de uma paleta de cores própria para o projeto. Ela precisava unificar tudo aquilo que seria produzido para o jogo, mas não só isso. A gente também queria trazer uma função estética maior, que era ajudar a trazer a sensação de que o jogador estava entrando num sonho, porque a gente acreditava que isso ajudaria a enfatizar essa característica mágica para o universo que a gente estava querendo criar. Ver o jogo funcionando pela primeira vez dentro da Game Engine foi um dos momentos, sem dúvida, mais marcantes do projeto. Mas, até chegar nessa etapa, ainda tinha muito trabalho para fazer. Até esse momento, os materiais que a gente tinha produzido, eles estavam ali postos nos quadros de colaboração no Figma, eles estavam presentes na documentação de game design, mas muita coisa ainda precisava ser um pouco mais elaborada. A gente precisava validar algumas ideias antes de colocar para ser implementado pela equipe de desenvolvimento. Então muita conversa acabou acontecendo junto do time de desenvolvimento para poder entender como que os conceitos poderiam ser postos na prática. Então, depois dessa etapa de alinhamento, aí sim, a gente tinha condições de começar a fazer os primeiros testes. E eles eram bem simples, porque a gente ainda estava na etapa de validação e de começar a construir os pilares para o que seria a experiência do jogo. Então, mesmo simples, os testes já representavam uma vitória enorme, porque eles carregavam ali o esforço conjunto do time de desenvolvimento, do time de arte e também do de game design. Nesse primeiro teste, a gente tinha o modelo da Tainara, com o rig, que era colocado numa cena vazia na engine. E lá era demonstrado algumas mecânicas básicas de mobilidade. E assim, não era o visual mais impressionante, mas ali já ficava claro que as entregas estavam começando a avançar. Nessa fase, a gente testou o sistema de inputs, a máquina de estados e a criação dos estados de personagem e também o campo de visão baseado na câmera. Em paralelo, a gente começou também o desenvolvimento do comportamento de patrulha dos inimigos e testes com o Muse Behavior
para IA dos personagens. E o grande desafio inicial foi conseguir desenvolver todas as mecânicas básicas que um jogo de ação com foco em combate precisava oferecer. Só que, ao mesmo tempo, também não deixar de construir os sistemas que dariam suporte para que essas mecânicas funcionassem. Então, um dos grandes méritos pro time de desenvolvimento foi não só o desenvolvimento e a implementação dessas mecânicas e sistemas, mas também esse auxílio na priorização daquilo que era essencial para o projeto nesse primeiro momento. E essa etapa inicial ela foi muito importante para que a gente pudesse polir, a gente pudesse colocar as coisas no lugar. Muitas das ideias que a gente trouxe a princípio não foi possível acertar de primeira, então foi muito importante poder testar cedo e testar bastante do que gastar mais à frente várias semanas polindo aquilo que talvez nem funcionasse no produto final. E essa etapa inicial do desenvolvimento ela foi muito importante porque desde o princípio a gente imaginava que não daria para acertar tudo de primeira. Então a gente pôde validar, a gente pôde testar o mais cedo possível, testar o máximo que a gente pudesse algumas ideias, descartar algumas que não eram tão legais, retrabalhar algumas que tinham potencial e manter as que já eram boas. E essa preocupação fez com que a gente poupasse muitas semanas no futuro, polindo alguma coisa que no final nem fosse ficar no nosso projeto. Desde o início do projeto, a gente tinha decidido que a identidade sonora do jogo teria como base o estilo musical hardcore. E esse foi o gênero escolhido por ter muita sinergia com aquilo que havia sido pensado em termos de linguagem para o Lumina. O projeto ele recebe muita influência dos mangás, dos animes, e o hardcore funciona muito bem nesse contexto, porque ele é um gênero musical que é comumente associado com essa linguagem visual. Mas antes mesmo da gente sentar e definir qualquer detalhe sobre as tarefas, a gente se perguntava: e o que a gente quer transmitir com essa música? Porque essa pergunta ela define muita coisa. Primeiro a gente trabalha estruturando a base da trilha. A gente pensa no clima, a gente pensa na energia, na função que ela vai cumprir, o contexto que ela precisa atender. Então, depois essa estrutura é passada para o time de composição musical, que consegue transformar essas ideias, essas descrições em música de fato. Então é nesse momento que a gente começa a ter uma noção de como aquela visão inicial começa a ganhar forma. Ela deixa de ser apenas um conceito para se tornar algo audível. Cada música foi criada para um momento específico da jornada do jogador. Então ela carrega ali uma energia própria, uma identidade específica. Um exemplo que a gente pode dar é na trilha da Vista Chinesa, por exemplo. A gente queria criar um clima de mistério, inquietação, como se o lugar estivesse guardando segredos ocultos, e o objetivo ali era despertar a curiosidade pelo desconhecido, enfim, motivar a exploração, enquanto a gente tem, por outro lado, a música da Escola de Xamãs, que já foi pensada em transmitir serenidade, contemplação, fazendo com que o jogador conseguisse ali aproveitar um pouco mais da atmosfera calma, etérea do lugar, porque é o lobby do jogo e é o momento ali em que o jogador tem que ter um pouco de tranquilidade dentro desse contexto mais caótico de um jogo de ação. Então, além da trilha sonora, a equipe de sonorização também ficou responsável pela criação dos efeitos sonoros. Os efeitos de impacto de ataques, de magia, caixas destruindo, passos, enfim, tudo que é possível escutar do projeto passou pelo time de sonorização. E para organizar esse trabalho, foi criada uma planilha listando cada necessidade de áudio que o projeto tinha. Então, esse formato ele acabou ajudando bastante para a gente otimizar o tempo entre os encontros semanais que a gente fazia. Então, assim, a equipe de áudio ganhou mais espaço para trabalhar com foco e clareza, que ajudou a gente a ter entregas um pouco mais rápidas e garantir que a qualidade fosse ainda maior. E com o avanço do desenvolvimento do projeto, a gente entrou numa fase que aconteciam testes mais completos do jogo. À medida que cada mecânica e sistema que definia a experiência eram implementados, a gente conseguia realizar algumas rodadas de teste para não só validar o funcionamento delas em isolado, mas também verificar como que elas estavam integrando todo. Então essa etapa ela foi fundamental para poder detectar alguma necessidade de ajuste fino, corrigir comportamentos inesperados, garantir que a experiência se mantivesse consistente, e daí aos poucos a gente conseguiu construir uma prévia sólida daquilo que seria a sensação final de jogar o jogo. Permitiu que a gente tivesse uma visão mais clara para a equipe o caminho que a gente estava trilhando. E paralelamente também estava trabalhando na finalização dos modelos 3D no estilo definitivo. Então, antes da gente chegar no resultado final, a gente fez muitos testes, a gente avaliou diferentes tipos de proporções, a gente foi explorando variações de rigging e verificando como é que essas escolhas afetavam as animações. A gente também foi testando a relação entre a proporção e fluidez dos movimentos para poder garantir que o visual fosse coerente e funcional. Então, depois de fazer várias revisões, a gente encontrou um padrão que equilibrava estética, técnica
e assim a gente conseguia estabelecer a base visual para todos os modelos futuros do projeto. E um outro marco importante foi a produção da primeira versão da interface visual, porque até então a gente não tinha elementos de UI para indicar ali a quantidade de vidas do personagem, quantidade dos pontos de lúmina acumulados e nem ícones das skills, né? A gente tinha alguns placeholders para poder substituir, mas nada de fato produzido de maneira dedicada para aquilo. Então, essa primeira versão da UI ela foi uma versão simples, mas era funcional e servia para o propósito, né? E por fim, foi finalizada a construção do primeiro cenário jogável. Então, no fim do ano, depois de alguns ciclos de produção, a gente decidiu que já era hora de colocar o Lumina para testes em uma situação real, porque nada substitui o teste físico, o contato direto e a reação imediata das pessoas. Isso só aparece quando alguém está jogando algo pela primeira vez. Então fizemos uma visita presencial no SEAT de Itaboraí e alinhamos com a direção da escola a realização de um workshop e de uma sessão especial de playtest com a turma de desenvolvimento de jogos. Então, com o evento confirmado, a gente começou a correr para poder preparar a primeira build jogável do Lumina. E aí produzir essa primeira versão não foi muito simples, porque alguns problemas surgiram justamente no momento em que a gente estava gerando essa build. E enquanto isso, em paralelo, a gente também seguia com a organização do evento. Então um segundo time assumiu a frente, cuidando da parte visual, logística, da divulgação e também da produção dos materiais impressos que seriam levados para o evento. No time de desenvolvimento, o trabalho foi bem apertado. A gente chegou num ponto em que, nas vésperas do evento, a gente avaliou até levar apenas um feed do jogo, caso a build não ficasse pronta a tempo. A situação era a seguinte: faltavam horas para a manhã do evento, e várias partes críticas do projeto tinham parado de funcionar na build. Mesmo com o esforço da equipe para garantir a entrega do protótipo, ela ainda apresentava bastante instabilidade nas funcionalidades planejadas. Então, uma escolha tinha que ser tomada. A gente decidiu na madrugada do evento, e a gente só levaria a sessão do boss, o Arani, para ser jogado. E faríamos uma dinâmica de desafio de boss battle com premiações para os jogadores que fossem mais longe na batalha ou que até mesmo conseguissem derrotar ele. E no início da manhã, a gente tinha uma build da batalha contra o Arani pronta, otimizada para funcionar com o melhor desempenho possível nas máquinas que teríamos à disposição. Depois de encontrar todo o time, fomos atrás dos gift cards para poder fazer as premiações. No SEAT, nós montamos o telão onde as partidas seriam exibidas para todos os participantes. Nós preparamos o PC e o controle que os jogadores usariam. E no final, a gente preparou o espaço do coffee break. Daí a gente aguardou os participantes chegarem com a lista de presença em mãos para que a gente pudesse iniciar a apresentação. Então, com o início do evento, pudemos fazer a exibição de vários vídeos sobre a produção. Nós conversamos com os participantes sobre como funciona o desenvolvimento de um jogo, a gente pôde ouvir sobre o que eles planejam fazer na área e no final nós encerramos com a sessão de playtest, que era a competição dos alunos contra o Arani. E essa sessão foi importante porque pôde nos mostrar muita coisa. Por mais que a dinâmica tenha sido um sucesso, tenha sido super divertida para quem jogou e para quem pôde assistir, o nível de dificuldade do boss precisava de alguns ajustes. Então, haviam comportamentos estranhos na inteligência artificial, os controles poderiam ser mais fluidos e tinham pontos a serem refinados no combate. Mas também ficou claro o interesse nos personagens, na história e na proposta do jogo que os jogadores demonstravam. E esse é o grande lance das builds jogáveis e dos eventos presenciais. Essa é a fase do projeto que muitos problemas só podem ser identificados ali, seja gerando a build ou até mesmo tendo ela sendo testada por várias pessoas e vão interagir com o jogo de uma forma totalmente única. Os comentários, as reações, os feedbacks, eles agregam muito para a jornada com o projeto. E é por isso que experiências como essa valem muito a pena. A gente sai do SEAT naquela noite com a sensação de que parecia que o Lumina estava indo pro lugar certo. Depois do evento no SEAT, a gente tinha muito trabalho pela frente. E uma coisa que ajudou muito nesse novo ciclo foram as anotações que nós fizemos baseadas nos feedbacks que haviam sido recebidos durante o playtest. Eles foram muito importantes porque nos ajudaram a mapear o que precisava ser corrigido, e um dos exemplos é a necessidade de mudanças de level design que a gente tinha que estar realizando, os ajustes na behavior tree do boss e também a correção dos inimigos e outras demandas que seriam necessárias não só na área de desenvolvimento, mas também em outras, né, como por exemplo, interface de usuário que precisava de uma revisão do trabalho entregue ali, e a gente notou que havia bastante espaço também para melhorias nos modelos 3D. Então é possível dizer que participar desse evento, ter realizado o playtest e recebido esses feedbacks, com certeza impactou muito na produção e fez com que a gente pudesse ajustar um pouco as nossas prioridades para aquele momento. Então, sobre o trabalho aqui, o nosso foco inicial foi no aprimoramento da experiência de combate e também na correção dos problemas que surgiram no momento em que a build foi gerada. Durante o desenvolvimento do projeto,
nós fizemos uso de uma plataforma de gestão chamada ClickUp. Então, demandas técnicas mais complexas relacionadas à refatoração de código, ou então as tarefas relacionadas ao aprimoramento da experiência de combate, ou correções dos problemas que surgiram no momento em que a build estava sendo gerada. Todas essas demandas seriam transformadas em tarefas na plataforma de gestão para que os artistas e os desenvolvedores pudessem estar realizando. Os artistas tiveram que trabalhar um pouco mais na UI, os desenvolvedores tinham algumas correções para fazer, mas eu acho que valeria a pena ainda dar mais alguns detalhes sobre as entregas de desenvolvimento que foram feitas nesse período. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre a refatoração do Road Manager, também o comportamento de patrulha dos inimigos e também a otimização dos scripts de input, a revisão da lógica de pulo e pulo duplo, que não estava funcionando ainda tão bem quanto era esperado, e a atualização da forma como o spline era processado para gerar o caminho que os personagens poderiam percorrer. E essas mudanças, elas foram necessárias para melhorar a experiência de combate, para reduzir os bugs que eram recorrentes e tornar o código mais flexível para futuras expansões. E isso garantia que a gameplay permanecesse fluida, estável e responsiva. Nós também dedicamos um esforço significativo à interface do usuário. Então, praticamente toda a UI teve que ser refeita para se tornar melhor e mais coerente com a estética geral do projeto. Ao decorrer do desenvolvimento do projeto, realizamos várias publicações de conteúdo no Twitter e em outras plataformas, e a gente começou a receber um volume significativo de feedback da comunidade. E aí, a cada postagem que a gente fazia, a gente podia notar que o nosso projeto atingia uma leva de pessoas de países diferentes que estavam apreciando ali o nosso trabalho com o Lumina. E muito desse engajamento acontecia quando trazíamos conteúdo sobre o jogo que privilegiava a estética retrô, os visuais em low poly, a pixel art, e outros quando trazíamos posts ali focados no combate fluido, nas mecânicas de fighting games. Então a gente viu que tinha algo ali e a gente passou a analisar com mais atenção as métricas de engajamento. Essas informações nos ajudaram muito a alinhar melhor o foco do conteúdo, ajudaram a garantir que ele não apenas chamasse atenção, mas também reforçasse os pontos fortes do jogo e destacasse os elementos que antes acabavam passando despercebido. Então, com esse conjunto de dados, o qualitativo vindo dos comentários e o quantitativo vindo das métricas, a gente conseguiu tomar decisões mais assertivas dentro do jogo e a gente pôde implementar alguns ajustes no design de UI para melhorar a legibilidade, a gente pôde também refinar as animações de combate para transmitir de forma mais clara o impacto de cada golpe. Também a gente ajustou o ritmo das batalhas para conseguir oferecer uma experiência mais envolvente. Então, ao mesmo tempo, a gente pôde revisitar os pequenos detalhes visuais, embora fossem sutis, eles acabavam contribuindo muito para a imersão geral do jogador e também impactavam muito naquilo que a gente conseguia expressar dentro das mídias sociais sobre aquilo que era a experiência de jogar o Lumina. Então o resultado foi um avanço perceptível tanto na apresentação quanto na jogabilidade. Mais do que só corrigir os problemas, a gente também conseguiu alinhar a experiência às expectativas da comunidade. Isso ajudou a gente a fortalecer a identidade do projeto e estreitar o vínculo com quem já acompanhava o desenvolvimento dele. Com o projeto cada vez mais tomando forma, revisar o que já foi implementado e adicionar novos conteúdos foi fundamental para garantir que as features e os elementos gerais do jogo, como cenários, modelos 3D e o level design, acompanhem a evolução constante do desenvolvimento, porque um simples ajuste de textura ou a melhoria de uma animação pode fazer toda a diferença na experiência final. No primeiro estágio, por exemplo, houve mudanças significativas no cenário, como a remoção de algumas árvores que ficavam posicionadas de forma que bloqueavam a visão do jogador em alguns momentos do combate, o que, embora aumentasse a imersão, comprometia a jogabilidade. E para corrigir isso, ajustamos a distribuição da vegetação e de outros elementos do cenário. Também corrigimos problemas em algumas plataformas que afetavam a mecânica de lead grab. Colisores danificados faziam com que o personagem bugasse ao se agarrar nas bordas, o que prejudicava o fluxo do gameplay. Então, a gente ajustou as plataformas flutuantes, que o personagem também não conseguia se agarrar devidamente. E com relação à parte de sonorização, nós adicionamos vozes aos personagens jogáveis, algo que ainda não existia e que trouxe muito mais vida e personalidade aos combates. Essas adições ajudaram a reforçar o impacto de cada ação e deixar as batalhas mais intensas e divertidas. A interface de usuário também passou por mudanças importantes. Implementamos tutoriais em tempo real, diretamente na tela do jogador, e refinamos a tipografia, escolhendo uma fonte que combinasse com a estética do jogo, mas que também priorizasse a legibilidade. Outra melhoria foi na interface de informações do personagem. As skills, que antes eram localizadas na parte superior direita, foram movidas para a parte inferior central da tela, facilitando a identificação do cooldown e deixando o combate mais dinâmico. A divulgação do projeto foi uma constante durante todo o desenvolvimento. Desde os primeiros estágios da produção, a gente manteve um fluxo contínuo de postagens, vídeos e atualizações para apresentar o progresso e manter a comunidade engajada. Essa presença
ativa nas redes não só fortalecia a conexão com o público, mas também ajudava muito a gente a testar a receptividade de novas ideias e de novos conteúdos. E entre essas ações, uma das mais marcantes foi a nossa participação na competição de trailers da Blue Ocean, um evento internacional que reunia criadores do mundo todo para apresentar seus jogos em vídeos curtos e impactantes. E para a competição, trabalhamos com a versão mais recente do jogo, capturando imagens que mostrassem inimigos inéditos, ambientes atualizados e, principalmente, o ritmo acelerado de combate, que é um dos pontos fortes da nossa experiência. E o maior desafio estava justamente na limitação de tempo. Mesmo diante de quase 1.200 participantes, nós conseguimos alcançar a 117ª posição. Foi nesse contexto que surgiu para nós o Steam Next Fest, um evento online realizado algumas vezes por ano pela própria Steam e reúne centenas de demos de jogos em desenvolvimento. Durante uma semana, os jogadores do mundo todo podem baixar essas versões de teste, experimentar esses novos títulos e conversar diretamente com os desenvolvedores. Para nós, era a oportunidade perfeita de coletar feedback direto na plataforma onde o Lumina seria publicado. Mas tinha um desafio. A nossa build estava repleta de ajustes e melhorias que estavam em andamento. E eles eram essenciais para a demonstração, mas a gente não tinha tempo para fazer testes extensivos antes da publicação no festival. A gente sabia que, mesmo com os testes internos na engine, alguns problemas só iriam aparecer quando a build estivesse na mão dos jogadores. Nós optamos por assumir o risco e trabalhamos para corrigir o máximo possível antes do evento. Nós organizamos uma frente ativa de comunicação na comunidade da Steam e criamos formulários em inglês e português dentro do jogo para que todos pudessem enviar feedbacks. Durante o evento, a gente publicou também patches de correção em tempo real, respondendo às demandas que surgiam. E o resultado foi além do esperado. Os jogadores ajudaram na identificação de problemas, a nossa equipe reagiu rapidamente e, ao final de semana, nós tínhamos triplicado a nossa lista de desejos na Steam, a famosa wishlist. Mais importante ainda, conseguimos validar não só ajustes técnicos, mas também a proposta central do Lumina como jogo. E isso nos deu uma direção clara para as próximas demos. Estamos trabalhando para que o Early Access seja lançado no fim do segundo trimestre de 2026. E esse prazo considera não só a conclusão dos conteúdos essenciais, mas também a fase de polimento e otimização para que a experiência inicial do jogo já reflita a proposta final. A nossa intenção é garantir que, ao abrir o Early Access, o mundo e os sistemas do Lumina já transmitam seu potencial completo, mesmo que ainda hajam atualizações futuras. Nós temos toda a base de mecânicas e sistemas desenvolvidos para dar continuidade às atividades. E isso significa que o núcleo de gameplay já está bem sólido, com um combate responsivo, as interações funcionais e os sistemas que permitem escalar o conteúdo de forma consistente. Agora, o trabalho é expandir e refinar, aproveitando que essa fundação já está estável e vai servir para inserir novidades sem comprometer o desempenho ou a coesão geral. Os personagens jogáveis principais já estão prontos para uso. Cada um deles passou por um processo de modelagem, animação e implementação das habilidades que refletem suas identidades e estilos de combate. Essa etapa concluída nos dá liberdade para balancear o gameplay e explorar novas combinações de desafios que aproveitam as particularidades de cada personagem. Nós já temos vários inimigos e bosses prontos e vamos trabalhar no processo de implementação dos próximos. Os que já estão concluídos apresentam diferentes arquétipos e padrões de ataque, servindo como base para definir a curva de dificuldade. Ao mesmo tempo, estamos desenvolvendo inimigos inéditos para ampliar a variedade e manter a sensação de descoberta a cada nova área explorada. O modelo dos personagens já está pronto, o que permite que a gente possa focar mais na criação de conteúdo jogável e na ambientação. A gente vai finalizar o processo de texturização e desenvolvimento de comportamento dos inimigos, que essa etapa é essencial para dar personalidade a cada um dos adversários, garantindo que eles não sejam só obstáculos visuais, mas também tragam mecânicas únicas e que sejam coerentes com o universo do Lumina. As ferramentas de criação de níveis e de próprios 3D para os cenários também já estão prontas. Nós vamos manter as mesmas abordagens de criação que foram usadas até agora, que nos permitiram desenvolver cenários ricos em detalhes e com uma fluidez bacana para gameplay. E isso também significa que a gente vai poder produzir novos ambientes com mais rapidez e manter a qualidade que já tinha sido alcançada. O sistema de contratos do jogo também já está implementado, inclusive com todas as missões principais já escritas. E agora, a próxima etapa vai ser inserir cada missão no jogo, configurar os seus diálogos e distribuir também os inimigos de forma estratégica nos estágios. E essa estrutura é fundamental para guiar o jogador pela narrativa e oferecer variedade de desafio. Ao longo do desenvolvimento do Lumina, cada etapa foi um avanço importante para o amadurecimento do projeto e da própria equipe. A gente conseguiu transformar conceitos iniciais em sistemas e mecânicas sólidas, além de consolidar a identidade artística e narrativa que a gente buscava desde o início da produção. Hoje, a gente olha para o jogo com mais clareza e confiança. A gente sabe exatamente quais são os elementos que precisam ser refinados para que a gente alcance o resultado que a gente imagina para o jogo. Agora, o foco é preparar o Lumina para o Early Access, garantindo que o conteúdo esteja polido e que a experiência ofereça ao jogador uma amostra fiel do que pretendemos entregar na versão final. E isso inclui tanto a finalização de ajustes técnicos quanto o refinamento de aspectos de jogabilidade e narrativa. A gente quer que esse lançamento inicial funcione como um termômetro, ajudando a validar as escolhas e identificar melhorias com base no feedback da comunidade.
Paralelamente, nós vamos seguir buscando oportunidades de publicação que ampliem o alcance do projeto, seja através de parcerias com publishers, participações em eventos ou até mesmo em programas de incentivo ao desenvolvimento e distribuição de jogos. A expectativa é que com o avanço do desenvolvimento e a demonstração de resultados concretos, o Illumina encontre portas abertas para alcançar não só o público brasileiro, mas também jogadores ao redor do mundo.